Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer aí mais uma vez a casa, né, por essa oportunidade de estar estudando junto com vocês aí os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje a gente vai dar sequência, estamos começando novamente o estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Estamos na introdução. E a introdução, tem muitas pessoas que pulam a introdução dos livros, né? Mas a introdução é uma coisa muito importante, porque ela vai trazer para a gente um resumo do que é a obra, né? Por que aquela obra foi feita, qual que é o objetivo daquela obra e como que se desenrolou, né? Como se desenvolveu a criação daquela obra. Então tem muitas coisas na obra, na introdução, que vão clarear para a gente todo o resto da obra, né? A introdução, no caso aqui, ela é dividida em 4 partes, sendo que a primeira parte vai falar do objetivo dessa obra, a segunda parte, a autoridade da doutrina espírita, que é o que a gente vai estudar hoje. A terceira parte fala de notícias históricas. Essa parte é extremamente importante, porque vai trazer para a gente a explicação de alguns termos que são usados no Evangelho e que muita gente não sabe. Por exemplo, qual que é a diferença de um saduceu para um fariseu? Isso vai estar explicado aqui. Facilita a gente ler, né, o Evangelho de Jesus. E termina com a quarta parte, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, né? Então, explicando por que a ideia deles traz coisas que vão abrir a mente no futuro para que o espiritismo pudesse aflorar, né? O Delano, há 2 semanas passadas, ele falou aí um pouco sobre em que condições o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, né? O Kardec, ele estava com alguns problemas de saúde, precisava se afastar de Paris, foi convencido a ir para uma cidade litorânea, e lá ele começa então a escrever a obra, né? Eu não estava aqui semana passada, mas eu acompanho pelo YouTube. Então as pessoas que perderem em reunião podem acompanhar lá no YouTube. E aí, ele, durante o período que ele estava escrevendo a obra, ele manda uma carta, uma pergunta, na verdade, para a Sociedade Espírita de Paris, para que fosse questionada a espiritualidade, o que eles achavam da obra que ele estava trabalhando. Lembrando que ninguém sabia o que ele estava, em cima de que ele estava trabalhando. E, ao receber esse questionamento, veio o São Luís. Ele é que responde, tá? E uma das coisas que eu acho bem interessante na resposta do São Luís, quem puder depois pegar a carta toda, ela é muito bacana, mas tem uma coisa que ele faz um resumo do que seria o Evangelho. Ele diz: é um tratado de alta moral prática. Então, o resumo que o São Luís dá para o Evangelho segundo o Espiritismo é esse. Trata-se de um tratado de alta moral prática. E ele vai dividir esse tratado em 3 aspectos, tá? Aspectos de interesse geral, aspectos de interesse sociais e aspectos de interesse religiosos. Por quê? Por que religiosos? Porque no futuro as religiões tendem a converter todas elas para a visão cristã que o Espiritismo traz para a gente, tá? Então, nessa segunda parte, ou segundo domo, né, da introdução, o Kardec começa assim, onde ele vai falar do controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido.
Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que se revelaram se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Então, ele começa explicando por que é que a doutrina ela veio através de vários missionários. Por que é que ela não podia vir através de uma pessoa só. Tá? Porque isso é que vai dar a autoridade à doutrina. Se uma pessoa só viesse e dissesse que tinha recebido esses ensinamentos, ele não conseguiria convencer todo mundo. Convenceria a uma pequena parte de pessoas que estivessem mais próximas dele, que tivessem um alinhamento de pensamento mais próximo do dele. Mas Deus precisava que esse ensinamento ele fosse espalhado pelo mundo inteiro. Então essa missão foi dada a vários espíritos. Tá? Essa parte aqui é muito grande, obviamente eu não vou conseguir ler ela toda pelo tempo que a gente tem. Então eu separei alguns trechos aqui que vão basear as nossas reflexões. Tá? Então, mais para frente ele vai dizer o seguinte: um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Então, um homem pode ser ludibriado. Agora, multidões, não. É por isso que, no momento exato, começa a eclodir manifestações espíritas pelo mundo inteiro. Né? As primeiras as manifestações modernas, né? Porque desde sempre há espíritos, há manifestações, mas que puxaram esse entendimento, que levaram à codificação da doutrina, né? Que a gente chama de manifestações modernas. Os primeiros relatos a gente tem lá com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, e logo depois na França e no resto da Europa começa a pipocar manifestações. O Kardec, para escrever suas obras, ele manteve contato com mais de 1000 centros espíritas. Ele chama de centros espíritas sérios. Por que ele fala sérios? Porque naquele período muitas pessoas frequentavam as reuniões só para diversão da questão das mesas falantes. E quando eles perceberam que tinha uma coisa muito maior do que simplesmente a diversão com a mesa responder futilidades, eles começaram a estudar a fundo o que estava ali por trás. Então, vários agrupamentos surgiram com esse intuito de entender profundamente o que acontecia. E para fazer a codificação, ele esteve em contato com mais de 1000 centros, recebendo mensagens diretas ou através da Revista Espírita, onde o que ele fazia? Tudo que era dito para ele nas reuniões da sociedade parisiense, ele ia comparar com as mensagens que chegavam de outros lugares. O que está sendo dito para mim aqui coincide com o que está sendo dito em outras partes do mundo? E é aí que vem essa autoridade. Porque são vários espíritos em várias regiões diferentes, utilizando vários médios que não se conheciam, dizendo a mesma coisa. Se não na forma exata, no fundo, a interpretação daquilo que era dito era a mesma. Né? E isso é muito importante porque faz com que as pessoas não queiram ter
tomar para si a ideia de que eles são os idealizadores dessa doutrina, dessas ideias. Porque existe seguidores para tudo no mundo, tá? Principalmente hoje em dia. Você tem pessoas que seguem serial killers, você tem pessoas que seguem nazistas, você tem pessoas que seguem terraplanistas, e tudo quanto é coisa que você imaginar, teorias de conspiração, tem seguidor para tudo. Então, uma pessoa que se dissesse que esse ensinamento veio dela mesma, ela ia adquirir um grupo de pessoas que ia seguir, mas a grande maioria ia recusar. Recusar por quê? Porque geralmente nós, seres humanos, nós fazemos julgamento das coisas. Então, pensem que a pessoa que vai receber um ensinamento desse, se ela recebesse, só ela sozinha recebesse esse ensinamento, vamos supor que fosse um europeu cristão. Ele jamais atingiria o mundo árabe, que tem um outro tipo de pensamento. Tá? Se fosse um africano, talvez não atingiria os europeus, que têm uma outra visão. Então, cada agrupamento, ele tem alguns pontos que o resto acaba não acompanhando. E isso ia fazer com que a doutrina não se espalhasse com a velocidade que ela que ela tinha de ter, né? Então, por isso, né, sabendo dessa facilidade que as pessoas têm de acompanhar qualquer coisa, de seguir qualquer coisa, sem pensamento, Deus sabia que o envio dos Espíritos para fazer essa tarefa seria muito melhor, né? Traria um resultado muito mais imediato do que deixar na mão de um homem só. Então, você não tem um intérprete no Espiritismo, né? Você não tem uma nacionalidade do Espiritismo, ela eclodiu em todos os campos, em todas as culturas. Então, os árabes sabem dessa possibilidade de contato com os mortos, os judeus sabem, os hindus sabem, todos sabem. Porque todos tiveram contatos. Porque eclodiu em todos os lugares. Obviamente, nem todo mundo aprofundou os estudos para chegar às conclusões que o Kardec chegou e trouxe para a gente. Mas para todos foi lançada a semente. E cada um, em cada campo, ela vai germinar no seu determinado momento. Né? Então, não é o momento ainda de um determinado grupo, mas é de outro. Quer dizer, começa na França e o movimento ele toma uma proporção enorme no Brasil. Quer dizer, traz o movimento para o Brasil, porque o Brasil é um local mais apropriado para que essas ideias continuassem crescendo, ganhando força, tendo estudo aprofundado em cima delas. O Kardec segue dizendo aqui, assim: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Então, quando a gente fala de todos os espíritos, a gente precisa lembrar que tem muitos espíritos que estão na mesma condição de conhecimento nossa ou em condições até inferiores, né? E por isso que a manifestação de vários em lugares diferentes e a comparação dessas manifestações era de suma importância para dar essa autoridade para o Espiritismo. Porque um Espírito poderia dizer uma coisa e aí você vai pegar uma série de manifestações de outros Espíritos falando que não é daquela forma. Ele está falando aquilo porque ele não tem o conhecimento ainda total de como que a coisa funciona. Então isso deu ao Kardec, né, uma tranquilidade muito grande para poder selecionar o que iria
participar da obra. Quais eram as ideias que deveriam estar dentro da obra, por quê? Porque ele tinha uma legião de espíritos falando as mesmas coisas. Tem muitos que julgam saber o que ignoram, tomam por verdade as suas ideias. Então, hoje no nosso mundo, a gente vê muito isso, né? Tem pessoas que acham que estão com a razão e a ideia que ela tem é a ideia verdadeira e se abraçam naquilo ali. Então, para mostrar para a gente que deixar na mão do homem não ia dar certo a expansão do espiritismo, né? Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Isso aqui é de suma importância. Essa é uma coisa que nós estamos perdendo o hábito de fazer por conta da facilidade que nós temos de acesso à informação, tá? Que é passar as coisas pelo crivo do bom senso, que é recusar tudo aquilo, tá? Que já foi comprovado pelos dados positivos. Hoje, as pessoas estão brigando com a realidade, com os fatos, porque não tomam cuidado com isso aqui. Ver se a coisa tem lógica, se tem bom senso no que está sendo dito. Hoje, qualquer pessoa que coloque um jaleco branco com um fundo verde atrás consegue fazer um vídeo dizendo que é um grande especialista, por exemplo, da OMS, Organização Mundial de Saúde, e vai dizer, por exemplo, que vacina não funciona, que vacina mata as pessoas, vai colocar medo nas pessoas. Terminado o vídeo, você faz a edição do fundo, põe lá no fundo a Organização das Nações Unidas lá no fundo e fica parecendo que realmente o cara é. Quem é essa pessoa? Ninguém corre atrás. Aí o vídeo chega para a pessoa, meu Deus do céu, vou mandar para fulano, para ciclano, não sabe quem que é, na hora que você vai ver, está todo mundo com a informação distorcida da realidade. Todo mundo conhece um médico ou conhece pessoas que conhecem médicos. A gente vamos atrás da informação de quem conhece, de quem faz. Vacina mata alguém? A grande maioria aqui foi vacinada sei lá quantas vezes num momento da vida que não tinha opção de dizer que se queria ou não. Era muito pequeno, o pai, a mãe levava, vacinava, um monte de coisa e está todo mundo aí. Mas hoje as pessoas, elas fazem de tudo para trazer informações equivocadas. E existe um ambiente chamado Deep Web, que é um ambiente da internet onde não tem muita regulação, onde as pessoas podem postar o que elas quiserem. E é de lá que vem essas coisas. A pessoa posta a ideia que ela quiser lá, como se fosse uma verdade, as pessoas vão lá, bebem daquilo e começam a espalhar na rede normal. E todo mundo acha muito simples. Antigamente, pessoal, para você fazer um trabalho de escola, você tinha que chegar em casa, pegar aqueles livros que as Barças, né, as enciclopédias enormes, e ficar ali horas a fio, folheando, caçando um assunto do qual você precisava tirar informação para fazer o trabalho. Hoje as pessoas vão na internet, rapidamente puxam um assunto, mas não verificam se aquele assunto faz sentido realmente. Então hoje tem pessoas que estão fazendo o quê? Que estão dizendo que a Terra é plana. Gente, é ir contra os dados positivos. Isso aqui, o Aristóteles, 600 anos antes de Cristo, já tinha feito observações que comprovavam que a Terra é redonda. E as pessoas estão... E aí, tem uma coisa que foi criada que era para ser muito boa e que se tornou um grande problema.
Se chama algoritmo. Você pesquisa um assunto, por que as pessoas estão falando de terra plana? Aí você vai lá pesquisar de onde que saiu isso. Aí tem um cara lá com a teoria, você lê e tal. Aí, o que a internet entende? Que você gostou daquele assunto, começa a te trazer um monte de informações sobre aquilo e te põe numa bolha. Você não recebe outro tipo de informação. Se você não for atrás do contraditório, você começa a acreditar naquilo, porque só tem informação daquilo. Se você fizer uma pesquisa de casa de praia, você vai passar umas 3 semanas com todas as suas redes sociais te mostrando casas de praia para você alugar, para você passar suas férias. É assim que funciona a internet. Eles querem nos oferecer as coisas que acham que interessam a gente, mas acabam colocando a gente dentro de uma bolha. E isso é muito perigoso. Então nós, principalmente espíritas, que já fomos alertados em vários momentos, o Kardec alerta para a gente o quê? Vamos passar as informações pelo crivo da razão. Se não for bom senso, se não parecer bom senso, não aceita. Mais vale a gente recusar 9 mentiras, 9 verdades que aceitar uma mentira. Então vamos recusar sem problema nenhum, porque a espiritualidade não vai ficar chateada se vier trazer uma verdade para a gente fala assim, não acredito nisso. Mesmo que seja verdade. Por quê? A verdade não precisa do ser humano acreditar nela. A verdade, ela se impõe com o tempo. Ela vai acontecer. Eu não acredito nessa história de espiritismo, de reencarnação. Ok. Quando você morrer, a realidade vai bater na sua porta. A verdade vai se impor para você. Morreu, acaba tudo? Não, não acaba, você vivo aí. Então, a verdade, ela não tem pressa, ela vai se impor. Nós precisamos ter esse cuidado. Não vamos aceitar mentiras. E tudo aquilo que não for razoável para a gente descarta. Vamos descartar com a maior tranquilidade. Se for uma mensagem de um guia espiritual, ele vai falar, tudo bem, daqui a pouco a verdade vai se impor e você vai aceitar o que eu estou falando aqui. Uma coisa interessante também que a gente precisa tomar cuidado, que essas pessoas, à medida que o pensamento humano vai evoluindo, vai tendo capacidade para raciocinar, as pessoas vão criando métodos para enganar as pessoas. Ou seja, tudo isso que eu estou falando de ideias falsas que circulam, a grande maioria começa com verdades. Então tem um dito que diz que a boa mentira é aquela que contém 90% de verdade. Porque você começa a ouvir aquilo ali, não, isso é verdade, 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 verdade. Você vai perdendo aqui o senso crítico e na hora que você assusta, o cara enfiou uma mentira ali no meio e você aceitou aquilo. Então a gente tem que ter cuidado. Porque essa é uma tática de você começar falando a verdade para lá na frente enfiar uma mentira junto daquilo ali e passar desapercebido pelas pessoas. O Kardec ainda vai dizer assim: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, é atrás disso aqui que o Kardec foi, da concordância. Então, o assunto é vida após a morte. O que os espíritos estão falando sobre isso? Deixa eu pegar tudo aqui. O que está concordando mais, que as ideias que têm um bom senso, um bom desenvolvimento, e que a maioria estão falando sobre isso, é o verdadeiro. Porque você pode questionar um espírito e ele fala para você, não, tem realmente o céu e o inferno. Tem o capeta lá no inferno, com chifre, com rabo, com tudo. Está lá esperando com o caldeirão quando você morrer. O espírito pode fazer isso. Entendeu? Sem problema nenhum. O quê? Os espíritos zombeteiros. Os espíritos que vão querer se divertir com a gente. Com a credulidade nossa.
E aí, porque é um espírito, as pessoas acreditam. Não. Quando o espírito falar uma coisa dessa, no caso do Kardec, se o espírito falar uma coisa dessa, virá uma sequência de vários outros trazendo informação contrária. E isso não existe. Ele está descrevendo para vocês uma situação que ele vive por conta da condição dele. Mas isso não existe realmente. E aí vai explicar o que realmente tem após a morte. Então assim o Kardec conseguiu ir juntando as coisas através da concordância do que os espíritos estavam falando. A maioria deles. Ele segue aqui. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médios foi que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Então, ele estava escrevendo o Evangelho, mas ele já tinha experiência com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. E aí, esses livros, quando eles saíram, vários estudiosos pegaram esses livros para analisar, para contestar. Religiosos foram ver o que tinha lá, para poder fazer o quê? Contestar. Só que as contestações escreveram outros livros que se diziam que matariam o espiritismo, que ia comprovar que tudo que estava ali na codificação que era uma bobagem, que era uma mentira. Esses livros sumiram, ninguém ouve falar desses livros. Por quê? A verdade, ela permanece. Rapidamente, o que é dito numa obra para contradizer, a espiritualidade vem e reforça aquilo que foi dito, a verdade que foi dita. Então a mentira, ela não consegue se manter. Essa análise das coisas é muito importante que a gente traga para a vida da gente, para tudo que a gente, toda informação que a gente tenha. E muitas vezes, tendo tempo, até ir atrás de informações de culturas diferentes. Um cara que, a princípio, ele tem uma outra religião, não tem nada a ver com o cristianismo, que é o Gandhi. O Gandhi, ele sentou para estudar a Bíblia. Não foi nem para ler, para estudar a Bíblia. E um cara, depois de ter estudado a Bíblia, um cara que não é cristão, que é hindu, ele disse o seguinte: se perdesse todos os livros da humanidade, se todos os livros da humanidade fossem perdidos e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Ou seja, ele está dizendo que no Sermão da Montanha tem tudo que a humanidade precisa. Está no Sermão da Montanha. Então podia perder todos os outros livros, porque tudo que precisa está ali. E para finalizar, já que nós estamos falando do Gandhi, ele foi convidado para poder participar de um congresso de teologia na Inglaterra. E chegando lá, ele fez a palestra dele e depois foi aberto para perguntas. E um cara que eu acho assim, muito sem noção, perguntou para ele o que ele achava que os cristãos deveriam fazer para que o cristianismo fosse mais aceito na Índia. Ou seja, o cara estava mais ou menos dizendo assim: como que a gente faz para converter os hindus a cristãos? E as pessoas acharam que ele não ia responder uma coisa dessa, né? E ele surpreendeu todo mundo dizendo assim: é muito simples, só precisa fazer duas coisas. Uma, ensinar o cristianismo sem deturpá-lo. E a segunda, os cristãos viverem conforme Jesus viveu. Provavelmente o cara perdeu o interesse de ir, fazer com que os hindus virassem cristãos, porque desse jeito aí fica complicado, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês a respeito dessa introdução. A gente precisa, então, sempre estar
quando estiver diante de alguma informação, procurar o máximo de informações possíveis dentro daquilo ali, de pessoas que são especializadas, de pessoas que conhecem, para a gente ter certeza se aquilo é verdade ou não. Foi assim que o Kardec descobriu. Tá? E a gente precisa ter isso em mente. Pessoas que estão capacitadas para aquele assunto. Você não pode perguntar para um médico como você vai fazer a reforma da sua casa. Ele só vai dar palpite. Ele não tem conhecimento prático daquilo, ele não estudou aquilo. Da mesma forma que não dá para pedir o pedreiro para te dar receita médica. Ele pode saber um monte de coisa que as pessoas falam, toma esse chá aqui, toma isso, passa aquilo. Mas isso não tem comprovação médica. Isso não tem estudo em cima disso, isso é achismo. Então nós precisamos procurar os profissionais da área, de cada uma das áreas, para que a gente possa entender o funcionamento daquilo que nós temos curiosidade de saber. Que nós estamos em dúvida, que nós não sabemos se aquela informação é verdadeira ou não. É assim que a gente chega na verdade. E foi assim que o Kardec montou uma codificação inteira que até então não pode ser questionada. Por que até então? Porque ele mesmo diz que se alguém chegar com uma ideia melhor do que a dele, com soluções melhores do que os espíritos apresentaram, que ele foi orientado para aceitar. Eu acho que isso não vai acontecer, mas foi aberto para ele essa possibilidade, e nós temos que ter essa possibilidade em aberto também. Se chegar alguma coisa que seja melhor que o espiritismo, vamos abraçar, né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, muito obrigado. Vou passar agora a palavra para o Valdir, que vai seguir aí com o estudo do Livro dos Espíritos.